Amados irmãos, a todos que me ouvem, a paz seja convosco. Hoje, graças a Deus, nós vamos realizarmos mais uma reflexão bíblica que tem como tema o seguinte: a igreja verdadeira e como identificá-la biblicamente, né? E eu gostaria de iniciar com vocês esse estudo, esta reflexão, fazendo para você uma pergunta bem simples, que é o que todo crente deve saber. Quem é o fundador da verdadeira igreja? Vamos ver aqui Mateus capítulo 16, do versículo 18, onde a santa e poderosa palavra do nosso Deus, ela nos diz assim: E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui, irmãos, nós estamos vendo claramente o Senhor Jesus conversando com Pedro, ele edificando a sua igreja. Aquele que edificou a igreja, aquele que fundou a igreja, foi o Senhor Jesus. E ele colocou Pedro como o líder da sua igreja. Então, o fundador da verdadeira igreja é o Senhor Jesus. Nenhum homem sobre a terra, nenhum outro homem tem poder e autoridade de Deus para poder fundar igreja nenhuma. Mas, entretanto, não é isto que nós temos visto nos nossos dias, ou melhor, há alguns séculos para cá. Nós ainda vamos falar sobre esse assunto. E ainda baseando-nos ainda em Mateus, capítulo 16, versículo 18, eu gostaria de fazer para você também uma outra pergunta. O que significa as portas do inferno não prevalecerão contra ela? Olha, se você fazer uma pesquisa, isso é uma coisa que todos os pastores sabem, né? Porque como pode uma pessoa ser pastor se não souber esse básico, né? Mas a palavra inferno, ela no original grego, ela significa Hades, que é sepultura. Então, quando o Senhor Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ele está dizendo que a sua igreja nunca iria morrer, que ela nunca deixaria de existir. Porém, com essa afirmação do Senhor Jesus, nós temos aqui um enorme problema, irmãos. E qual é esse problema? A tal da reforma protestante. Porque de acordo com os reformadores, né, a igreja ela viveu uma era negra e que ela passou novamente a existir a partir de 1517, quando Martinho Lutero ele protestou contra a Igreja Católica, pregando na porta lá da igreja as 95 teses de Lutero. Eu digo para vocês com toda a afirmação histórica e bíblica que este foi um dos maiores engodos, os maiores também sofisma da humanidade. O que é o sofisma? É uma mentira com aparência de verdade, sabe? Isso é um sofisma. Eles coaram um mosquito e engoliram um camelo. Lutero, ele protestou contra a venda de indulgências, afirmando que a salvação era pela fé e não pelas obras, isso é uma verdade. Mas, entretanto, ele não mexeu em nenhum ponto dentro dessas suas 95 teses. Ele não modificou nenhum ponto da falsa doutrina que a Igreja Católica criou através dos seus concílios. Vamos dizer que é contrário à palavra de Deus. Como, por exemplo, a morada no céu, o batismo trinitariano, a imortalidade da alma, qual mais? A guarda, o reconhecimento do domingo como o dia do Senhor no lugar do sábado e várias outras. Nada disso interessou para Lutero com sua reforma.
Então, o que ele fez, na verdade, ele combateu uma mentira, que é o catolicismo, criando em cima disso uma outra mentira, que é o protestantismo. Esse é o grande sofisma da humanidade, né? E essa mentira, ela tem sido repetida durante séculos até o dia de hoje. O que aconteceu ali nada mais foi do que se cumprindo as profecias de que as filhas da Babilônia estariam ali bebendo seu vinho, que são as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos. Então, com quem você, que é um crente sincero, que você não está buscando religião, você não está buscando seguir a homem, você quer seguir a palavra de Deus, você quer seguir de verdade, com quem você fica? Com o que está escrito dentro da palavra de Deus, igual o Senhor Jesus está dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se o que o Senhor Jesus diz, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, é verdade como é, não havia necessidade da reforma protestante, né? Então, se houve esta reforma, é porque eles usurparam algo que eles nunca foram. Ok? Então, é importante nós fazermos essa reflexão para que nós possamos chegarmos ao pleno conhecimento da verdade, conforme está escrito dentro da palavra de Deus. Nós não podemos aceitarmos esses engodos, porque de tudo aquilo que nós cremos, nós um dia iremos prestarmos conta ao Senhor. Amém? E eu queria perguntar para você o seguinte: o que nós somos na igreja? Aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27, nos diz claramente assim: ora, vós sois o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. O Senhor Jesus disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei com eles. Então, quando se une ali um grupo de pessoas que tem a verdadeira fé, que crê e vive, se esforça em viver de acordo com o que está escrito e não com aquilo que os homens trazem. Os bereenses era assim: Paulo pregava, eles não acreditavam, eles conferiam na palavra, né? E procuram viver, então eles formam ali o quê? O corpo de Cristo. A doutrina verdadeira, a doutrina, a sã doutrina, que não foi modificada pelos concílios da Igreja Católica e nem que foi confirmada pela Reforma Protestante. Então, aí eles formam o corpo de Cristo. Mas individualmente, nós não somos igreja, somos membros do corpo. Amém? Então é importante termos essa consciência para que possamos ir em frente. Mas aqui, eu gostaria de te perguntar também uma outra coisa. Será que existe mais de uma igreja? Aí ainda em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12, olha o que a palavra de Deus nos diz. Assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim é Cristo também. Veja, o corpo, a igreja é um. E ele tem muitos membros. E parte desse membro estão em várias partes do mundo. Pessoas que seguem a sã doutrina, que seguem de acordo com o que está escrito na Bíblia. Amém? Corpo é igreja. Então que a palavra de Deus, não eu, a palavra de Deus está dizendo que existe uma só igreja. E a reforma protestante criou milhares e milhares e milhares de igrejas. E o que é pior de tudo isso, todas elas dizem ser o corpo de Cristo, cada uma tem uma doutrina diferente da outra, se discordam entre si, e todas elas trazem consigo a heresia criada pelo catolicismo. Então isso é uma coisa muito grave. Nós estamos vendo aqui uma grande incoerência dentro da palavra de Deus. Porque se eles são a igreja verdadeira fundada pelo Senhor Jesus, por que existe tantas? O Senhor Jesus, ele é o cabeça da igreja.
e uma cabeça tem vários corpos, eu já vi um corpo com 2 cabeças. Mas uma cabeça com milhares de corpos, isso aí é impossível. Então, onde que está o erro? É na palavra de Deus ou é na reforma protestante? Eu queria perguntar para você que está aí me ouvindo, para você que quer verdadeiramente seguir a verdade, que quer verdadeiramente seguir a palavra de Deus, que tem como único objetivo a busca da verdade. Porque o Senhor Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? O que o apóstolo Paulo diz que aconteceria à igreja após a morte dos apóstolos? Vamos ver aqui em Atos capítulo 20, o versículo 29 e o 30. Diz assim: sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Isso aqui aconteceu, veja bem, morreu Paulo, morreu os apóstolos, morreu toda aquela geração que conheceu o Senhor Jesus, que viu a crucificação, que viu toda aquela história. Veio então uma nova geração da igreja. E os anos foram se passando, o Império Romano perseguindo ferozmente a igreja, né? Até que surgiu um homem, um imperador romano chamado Constantino Magno, que teve uma das ideias mais malignas de toda. Ele simplesmente ele proibiu a perseguição da igreja e propôs a união da igreja com o Estado. A maior parte da igreja fundada pelo Senhor Jesus, ela se apostatou. E a união, dentro dessa apostasia, criou-se então o catolicismo romano. Mas a pequena parte que não se apostatou, o que ela fez? Ela fugiu para o deserto. E lá ela permaneceu por 1260 anos, né? Que foi o tempo da perseguição que a igreja pôs sobre, a igreja católica colocou sobre a verdadeira igreja e também sobre aqueles outros que apareceram dizendo-se que era igreja. Mas olha a profecia que está aqui em Apocalipse 12, 6, falando a respeito da verdadeira igreja. Diz assim: a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para ali fosse alimentado durante 1260 dias, né? Então nós vemos que a mulher, ela fugiu para o deserto. O apóstolo Pedro diz que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Historicamente falando, nós vemos que a mulher permaneceu no deserto, a igreja verdadeira, por 1260 anos, guardando consigo a doutrina verdadeira. Então, nós temos que sermos fiéis às Escrituras para podermos ter um conhecimento da verdade, né? Agora, eu pergunto para vocês, qual é o nome da igreja fundada pelo Senhor Jesus? Vamos abrir aqui no livro de Atos, capítulo 20, versículo 28. Olha o que a palavra de Deus nos diz assim. Atos, capítulo 20, versículo 28. Olhai por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentartes a igreja de Deus. Eu quero citar para você também aqui mais uma. Tem várias passagens aqui que mostram. Se eu for citar todas elas para vocês, eu vou aqui tomar um grande tempo nessa reflexão e o áudio aqui não vai caber, né? Porque tem o WhatsApp, ele tem uma tolerância aqui de tempo. Mas vamos ver aqui em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus.
as cartas que Paulo escreveu à igreja, ele se referia a ela à igreja de Deus. Então, na verdade, a igreja fundada pelo Senhor Jesus, ela não tem nome, ela tem uma definição a quem ela pertence. A igreja, ela é de Deus. Então, ela não é igreja católica, não é igreja batista, não é igreja Assembleia de Deus, não é igreja quadrangular, não é igreja universal, mundial, da graça, e aí vai. Você pode todo o nome, que não é nenhum deles. O que está definido dentro da Bíblia Sagrada é a igreja de Deus. Quando nós conhecemos uma pessoa, o que identifica essa pessoa é o nome, ok? Então, se o nome de registro, se o meu nome é Paulo, você pode me chamar de Fernando, que não vai adiantar nada, porque eu não sou Fernando, eu sou Paulo. Está registrado dentro da Bíblia Sagrada que a igreja fundada pelo Senhor Jesus ela é conhecida como Igreja de Deus. Então, todas aquelas que não têm essa definição, você pode ver que de cara já não é a igreja verdadeira. Além do outro pressuposto que ela também foi fundada por um homem. E ela veio também da Reforma Protestante. Aí você abrir sua Bíblia no livro de João, capítulo 7, versículo 17, você vai ver um ensinamento muito valioso que o Senhor Jesus nos diz assim, que aquele que quiser fazer a vontade dele, quem do Pai, examinará a doutrina. Se ela é de Deus, eu falo por mim mesmo. Então, as doutrinas que a Igreja de Deus traz, ela não está em nada de acordo com a doutrina trazida pelo catolicismo e pelo protestantismo, porque elas não batem com as Sagradas Escrituras. É a mesma coisa de você pegar uma luva da mão esquerda e tentar colocar ela na mão direita. Alguma coisa vai encaixar, mas o resto não dá. A maior parte não dá. Então, nós temos que tomarmos muito cuidado em relação a isso. E quando a Igreja de Deus ela sempre pregou a verdade, os seus opositores eles se levantaram sempre contra ela. E Paulo passou por isso, né? E como a igreja ela era chamada pelos seus opositores, ela era e é até o dia de hoje. Vamos ver em Atos capítulo 24, versículo 5, que diz assim: temos achado que este homem é uma peste, o promotor de sedições entre todos os judeus, por todo o mundo. Ele é o principal defensor da seita dos nazarenos. A igreja de Deus é chamada de seita. Mas olha a resposta que o apóstolo Paulo deu a esses homens. É a mesma resposta que nós damos hoje. Aí mesmo no livro de Atos, capítulo 24, versículo 14. Diz assim: mas confesso isto, que conforme o caminho que chamam de seita, assim sirvo ao Deus dos nossos pais, crendo tudo que está escrito na lei e nos profetas. A igreja verdadeira, ela não diz que a lei foi abolida, porque ela não foi. Paulo está dizendo que ele crê em todas as coisas escritas na lei e nos profetas. E como é que fica? Com quem você vai ficar? Com a palavra de Deus ou com os religiosos dos nossos dias? Por quê? Por que os pastores, a maioria dos pastores de hoje, eles não pregam então a verdade como está escrito na Bíblia, de acordo com o que está escrito aqui? Poxa, se eles são pastores, eles conhecem a verdade, eles conhecem a Bíblia, não está escrito, né? Então por que isso não acontece? Por um único motivo. Pelo que está escrito aí no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4, que nos diz assim, não, espera aí, está errado, eu abri errado. É porque eu estou com a Bíblia aqui, ela tá com a letra muito pequena e eu não estou enxergando direito. É o peso da idade. Deixa eu ver aqui que eu já vou ver para você que agora... sim, é 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4, que diz assim: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichões nos ouvidos, cercar-se-ão de mestres segundo
as suas próprias cobiças, e recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se a fábulas. Tu, porém, se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de evangelista e cumpre bem o teu ministério. É por isso. É porque muitos cercar-se-ão segundo as suas próprias concupiscências, dando ouvido à fábula. As religiões hoje viraram empresas e as pessoas estão presas a elas pela questão financeira. Se pregar a verdade, vai ser mandado embora. Eu não tenho que o objetivo de ofender a nenhuma denominação, ofender a nenhum líder religioso. Mas ai de mim se não pregar o evangelho. Ai de mim se não pregar a verdade. Então eu gostaria de deixar para vocês esta reflexão. Lembrando que no livro de Apocalipse, capítulo 18, versículo 4, nos diz que ao encontrarmos ensinamentos contrários à verdade na nossa denominação, a palavra do Senhor diz: sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus flagelos. A Igreja de Deus está de portas abertas para poder estudar com quem quiser conhecer a verdade. Que Deus abençoe a todos e um dia maravilhoso em nome do Senhor Jesus, Yeshua Mashiach. Amém.